Reformando o Casamento, de Douglas Wilson. Capítulo 5. Acertando as contas sem demora. O problema do pecado. Nosso problema é que maridos e mulheres são pecadores. Os problemas no casamento são esmagadoramente problemas com o pecado. Falta de conformidade à palavra de Deus em nossos pensamentos, palavras e ações. E quando não seguimos o compasso da palavra, aqueles que estão próximos a nós, os que são membros de nossa família, notam os problemas primeiro. Isso significa que um casamento está em apuros se o casal não sabe como lidar com a tentação e o pecado. Para que um casamento seja saudável, marido e esposa devem entender o que é o pecado, qual a provisão de Deus para o pecado feito na cruz, e o que fazer quando pecam contra Deus no relacionamento matrimonial. Uma parte importante do moderno distanciamento da compreensão bíblica do casamento é a minimização do problema do pecado. Consequentemente, uma parte importante da reforma do casamento deve ser um retorno à confissão bíblica de pecados. Acertar as contas sem demora significa que o indivíduo não deixa para depois a confissão de pecado, quando tal confissão é necessária. Isso se aplica, em primeiro lugar, ao relacionamento com Deus. Se alguém não está confessando os seus pecados a Deus, não será capaz de desculpar-se adequadamente com os outros. O pecado deve ser confessado tão logo entendamos ser ele pecado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. A confissão de pecados é como se apanhássemos algo que caiu no carpete. Quando alguém aprende a apanhar, imediatamente, ainda que 1000 coisas caiam no chão, a casa ficará limpa. Mas se as coisas só são apanhadas uma vez a cada 6 meses, o resultado será a necessidade de um esforço descomunal de limpeza. Para seguir com essa ilustração, há lares tão desordenados que o responsável pela limpeza não sabe por onde começar. Não que gostem do modo como as coisas se encontram, mas é que estão realmente sobrecarregados. Porém, as coisas foram se acumulando uma de cada vez. Se as tivesse apanhado rapidamente, tão logo caíssem no chão, a casa teria permanecido limpa. Do mesmo modo, as coisas precisam ser apanhadas em todos os relacionamentos. A confissão de um procedimento errado sempre deve acontecer imediatamente. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28:13. Nada de bom se consegue ao deixar a confissão para depois. Se alguma coisa caiu no chão agora, deve ser apanhada agora. O acerto de contas deve acontecer sem demora. Nos relacionamentos é necessário não postergar a confissão. Neste ensino sobre a confissão, é importante enfatizar que na conversão nossos pecados são perdoados e somos completamente justificados.
Nossa justificação, nossa permanência como homens e mulheres justificados nunca é alterada por nada que façamos ou deixemos de fazer, incluindo se confessamos ou não nossos pecados. Um verdadeiro filho de Deus é perfeito em Cristo, não obstante seu comportamento. Mas recusar confessar o pecado afeta a qualidade da santificação que o indivíduo terá de sua justificação. Quando Davi caiu em seu grave pecado de adultério e assassinato, durante todo o tempo ele foi um homem justificado. Mas certamente não estava desfrutando da alegria de sua salvação. Restitui-me a alegria da tua salvação. Salmo 51:12. Seu relacionamento com Deus não estava ameaçado, mas sua experiência nesse relacionamento foi de tormento até que confessasse seu pecado. Do mesmo modo, muitos cristãos seguem a deriva em pecados não confessados e perdem a alegria da salvação. À medida que continuam em pecado, tornam-se mais e mais atormentados nessa condição infeliz. Durante esse período, continuam indo à igreja, aprendendo cânticos e hinos, usando todo o seu jargão, sorrindo e cumprimentando as pessoas hipocritamente, fingindo desfrutar da alegria do Senhor. Nunca lhes ocorre que metade daquelas pessoas está também encenando esse mesmo papel. E é claro, periodicamente um novo cristão entra borbulhando de alegria na igreja e encontra todos os cristãos antigos e mais maduros dando de ombros e resmungando. Deixa estar, ele logo vai aprender. Há algo tremendamente errado nisto. Pecados não confessados roubam do cristão a alegria de um relacionamento deleitoso com seu Pai Celestial. Vemos isso muito claramente em nosso próprio relacionamento com Deus. Mas o mesmo princípio se aplica também a todos os outros relacionamentos, incluindo os relacionamentos dentro da família. Se uma criança está em conflito com os pais, nem por isso deixa de ser filho deles. A realidade do relacionamento não se altera. Mas o pecado certamente afeta a qualidade do relacionamento. Ele tira a alegria daquela relação quando se permite que pecados não conhecidos se acumulem. Isso interfere mais e mais nos relacionamentos. O mesmo princípio se aplica ao relacionamento matrimonial. Suponha que um homem chegue em casa vindo do trabalho e sua esposa o receba alegremente. Ele teve um dia ruim, por isso nem sequer responde e segue em marcha para o quarto. Iracundo, folheia o jornal por uns 10 minutos. Nessa hora, não pode se acalmar, entrar na cozinha e dizer: oi, querida, o que temos para o jantar? Não pode agir como se nada tivesse acontecendo. Seu pecado afetou a alegria do relacionamento. A realidade do relacionamento não foi afetada. Eles ainda continuam marido e mulher. Mas a qualidade da relação foi afetada. Não pode haver comunhão genuína entre eles até que o pecado seja tratado. Mas como o pecado deve ser tratado? Reconciliando-se. Uma vez tendo entendido que a confissão é necessária, ainda devemos aprender como confessar e pedir perdão. Tragicamente, muitos que precisam se desculpar com seu cônjuge por numerosas ofensas não fazem nada mais do que roer as bordas. Mas um pedido de perdão verdadeiro nos faz bem, ele nos edifica na fé cristã. Uma das melhores maneiras de nos
disciplinarmos a evitar o pecado é fazer completa restituição. Primeiro, a restituição é necessária em si mesma. Se um item é furtado, não somente o furto deve ser confessado a Deus, o item deve também voltar à posse de seu legítimo dono. A confissão de pecados não transfere direitos de propriedade, não faz com que o roubo seja propriedade do ladrão. Em segundo lugar, a humilhação resultante da restituição é igualmente boa para a alma. Restituição é algo tão humilhante que realmente nos ensina a pensar 2 vezes antes de pecar, outra vez do mesmo modo. Então, se um homem grita com sua esposa, mas depois de ler o jornal se acalma um pouco, isso não conserta a situação. Quando Zaqueu foi convertido, jurou fazer restituição. Dentro do casamento, uma forma muito importante de restituição é um pedido de perdão contrito. Mas os casais podem facilmente cair em um padrão de desculpas que mais serve para salvar as aparências do que acertar-se com o cônjuge. Além disso, muitas vezes o outro também consente com a encenação porque não sabe como dar verdadeiro perdão. Assim como quem pecou não sabe como desculpar-se. Perdão pressupõe que o outro cometeu verdadeira injustiça. O problema é que temos dificuldade em perdoar verdadeiras injustiças. É por isso que as pessoas se desculpam como se o seu verdadeiro eu não fosse o culpado. Desculpe. Eu estava zangado e disse algumas coisas que não queria dizer. É relativamente fácil perdoar isto porque a outra pessoa fez sem querer. Mas o pecado só pode ser perdoado quando a pessoa fez por querer. Isto é realmente pecado e pode ser perdoado. Aquele que está se desculpando deveria dizer: eu estava errado naquilo que disse e fiz essa manhã. Eu estava zangado e não deveria ter feito aquilo. Eu disse aquelas coisas porque queria machucar você. Naquele momento, eu disse aquilo que queria dizer e o que eu disse e quis dizer foi ofensivo a Deus e prejudicial a você. Você poderia, por favor, me perdoar? Esse é um pedido verdadeiro de perdão e prepara o caminho da verdadeira restauração da comunhão. É também algo humilhante e difícil de fazer. Se marido e mulher vêm brigando por um longo período, terão de sentar por um tempo e pedir perdão um ao outro em detalhes. Isso não significa que cada ocasião de pecado deva ser mencionada pelo nome, mas significa que cada área de pecado deve ser tratada. Por exemplo, se um homem passou anos cobiçando outras mulheres, ele não tem de dizer à sua esposa: e então houve um dia em 1988 em que, contudo, deve confessar a ela sua infidelidade mental e pedir-lhe que aceite o seu pedido de perdão. Se um casal está em comunhão com Deus, eles, consequentemente, irão estar em comunhão um com o outro. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7. Quando um casal está em comunhão um com o outro, não há, em princípio, nenhum problema grande demais que não possa resolver juntos. Que não possam resolver juntos. Portanto, é necessário manter o casamento livre daqueles pecados que são empecilhos à comunhão. Quando o pecado não tem sido confessado no lar,
A comunhão é prejudicada. A Bíblia diz que os cristãos devem confessar suas falhas uns aos outros. Tiago 5,16. Se alguém está levando uma ofensa ao altar, uma oferta ao altar, e se lembra de que seu irmão tem algo contra ele, deve ir se reconciliar, Mateus 5, 23 a 24. Isso é sempre exigido, mas devemos imediatamente ver quanto mais importante é viver dessa forma dentro do lar. O pecado interrompe os relacionamentos. Ele nunca dá trégua. Se a mera mensagem do tempo pudesse sanar, se a mera passagem do tempo pudesse sanar o problema do pecado, o Filho de Deus teria morrido em vão. Os homens cristãos devem confessar seus pecados. As esposas cristãs devem confessar seus pecados ao marido. Se o pecado não tem sido perdoado no lar, a comunhão também é prejudicada. O problema com a confissão de pecados é que algumas vezes a outra pessoa pode ficar irada com o pecado revelado na confissão, ou caso já soubesse sobre ele, pode ainda ressentida recusar-se a perdoar. Antes havia somente um pecado, agora existem dois. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Mateus 6,12. Quando marido e mulher abrigam ressentimento, eles estão impedindo a comunhão matrimonial. Não importa o que a outra pessoa faça, aquele que foi ofendido não tem o direito de não perdoar. Outro aspecto importante disto é o fato de que quando o pecado não é confessado e perdoado imediatamente, a comunhão é prejudicada. Deus nos diz para confessar e perdoar. Ele nos diz para fazer essas duas coisas agora. É interessante notar que Deus nunca nos diz para fazer a coisa certa amanhã, ou no domingo, ou após buscar conselhos, ou depois de seguir 12 passos. Devemos sempre fazer a coisa certa imediatamente. Podemos estar resolvidos a fazer a coisa certa para com o nosso cônjuge depois, mas nesse meio tempo, essa comunhão é prejudicada e uma enxurrada de outros pecados estará a caminho. Quando adiamos a confissão, o resultado é sempre mais pecado para confessar. Não há nenhuma boa razão para deixar a confissão para depois. As esposas devem ter o cuidado de não tentar usurpar a liderança espiritual. Neste ponto, a Bíblia diz como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres. Sejam em tudo submissas ao seu marido, Efésios 5:24. Também, aqui, a esposa deve ser submissa ao marido. Empurrar um homem para que se torne um líder espiritual não o fará tal líder. Ele poderá até não ser um grande líder, mas é líder o suficiente para não ser o tipo de sujeito manobrado pela mulher para assumir um papel de liderança. Obviamente, isso não significa que o marido tem o direito de continuar negligenciando o seu papel. Quando o marido simplesmente empaca como um peso morto espiritual, a comunhão do casal é prejudicada. O esposo tem a responsabilidade de alimentar e cuidar da esposa, Efésios 5:29, e não se cumpre este mandamento de Deus sentando-se em frente à TV, esperando a hora de fazer sexo. Parte do problema
Para muitos casais, é a dificuldade de chegar a um acordo sobre qual é o problema. A esposa pode pensar que há algumas coisas erradas em todas as coisas, enquanto o marido acha que existem apenas uns poucos problemas com algumas coisas. Seja o que for, neste casamento há realmente um caso de pecado inconfesso. Nossa geração tem testemunhado uma tremenda diversidade de aconselhamento matrimonial e auxílio para relacionamentos que estão em problemas. Para dizer o mínimo, o aconselhamento matrimonial é agora uma verdadeira indústria. Mas nesse grande negócio, quase ainda é dito sobre pecado. Quase nada é dito sobre pecado. Pode até ser que pareça funcionar, mas não. Mas são conselhos periféricos. Elevação da autoestima não ajuda no lar. Onde a ajuda mais é necessária. Onde a ajuda mais é necessária. Um casamento problemático não exibe os sintomas de que está enfermo. Não é uma síndrome, é simplesmente o velho egoísmo pecaminoso. Quando um casal trata dos problemas seriamente, eles reconhecem seus pecados perante Deus como pecados e agradecem a Ele pelo seu perdão. Se o pecado chegou a machucar alguém mais, então a restituição se faz necessária. Se a esposa berrou com o marido, então ela terá de pedir perdão. Ela não deve se justificar com um relatório de todas as coisas que ele fez ou que ele não fez para provocá-la. O mesmo se aplica ao marido, ele deve confessar seus próprios pecados, não os dela. Da mesma forma, ela deve confessar os próprios pecados, não os dele. Cada um poderia passar o dia inteiro confessando os pecados do outro e a alegria do casal não seria restaurada. O marido deve confessar se falou asperamente, cobiçou outras mulheres, gastou dinheiro de forma irresponsável, não exerceu liderança espiritual e gastou tempo demais em frente da televisão. Ela deve confessar se nutriu um espírito crítico e ranzinza, se mostrou desrespeito a ele em público, se faltou respeito e obediência em casa, bem como todas as suas tentativas de ser líder espiritual do lar. Aquele que está confessando seus pecados deve fazê-lo com o propósito de ser específico perante o Senhor. Cada ocasião deve ser confessada perante Deus e chamada pelo nome específico. Cobiça é pecado, malícia é malícia e assim por diante. Se o pecado afetou outra pessoa, o que pede perdão deve mencionar apenas seu próprio pecado. Um pedido de perdão não deve ser uma maneira indireta de obrigar o outro a pedir perdão. Regras da casa para acertos rápidos. A confissão de pecado simplesmente traz o problema à tona. Bem cedo, em nosso casamento, eu e minha esposa determinamos manter certas regras em casa que nos ajudassem
a caminhar juntos. Essas regras tinham o propósito de nos ajudar a acertar as contas rapidamente e eram aplicadas sempre que experimentávamos algum atrito. A primeira regra que adotamos foi nunca se separar até que as coisas estivessem resolvidas. Marido e esposa devem estar juntos. Ele não deve ir trabalhar nem ela sair às compras. Devem resolver o problema na hora em que aparecem. Isso não significa que o sujeito vai todo dia chegar atrasado ao trabalho. Um casal pode entrar em acordo tão rapidamente quanto se desentendeu. Tudo o que é necessário é admitir que se está errado. Se o atrito foi sobre o talão de cheques, não é necessário fazer um balanço do mês inteiro antes de saírem para outro lugar, mas o pecado deve ser confessado. A segunda regra foi nunca receber ninguém em casa quando não houver harmonia no lar. Não deixe ninguém entrar em sua casa se vocês não estiverem em comunhão. Se um casal está no meio de um atrito e alguém bate a porta, eles não devem atender até que a comunhão seja estabelecida. Se lá fora estiver chovendo, é bom que isso seja rápido. A terceira regra é similar: nunca ir a lugar algum quando estiver em comunhão. Se o casal tiver um atrito a caminho da igreja, devem resolver isto no carro antes de entrar para o culto. Se o problema surgiu no caminho para a casa de um amigo, não devem entrar lá até que as coisas estejam bem. A quarta regra pede uma pequena explicação. Muitas vezes um casal está com amigos e um dos dois fala alguma coisa que ofende o outro. Se o pecado foi óbvio a todos, então a restituição deve ser feita na presença de todos. A restituição deve sempre ser tão pública quanto a ofensa, mas muitas vezes um dos cônjuges se ofende sem que o outro se dê conta de que algo aconteceu. A explosão visível só acontece no carro, a caminho de casa. Quando um problema acontece no momento em que há outras pessoas por perto, o casal deve ter um sinal manual que significa me perdoe e uma resposta que signifique eu te perdoo. A regra é nunca esperar para se acertar depois, mesmo quando rodeados por outras pessoas. Mais uma regra irá manter um homem e sua esposa caminhando com o Senhor e um com o outro. Nunca ter relações sexuais quando não estiverem em comunhão. Isso os impedirá de tornar hipocrisia aquilo que Deus planejou para que fosse uma experiência unificadora e maravilhosa. A aplicação dessas regras terá um tremendo impacto sobre o relacionamento de um casal com seus amigos e familiares. Sem tais restrições, quando um casal enfrenta problemas, todos os amigos e parentes ficam sabendo. Mas se praticam estas coisas, ninguém nunca verá o casal junto ou individualmente enquanto não estão em harmonia. Deus quer que homem e mulher sejam um no mundo. E esse tipo de ação irá capacitá-los a isto. Não se trata de uma harmonia hipócrita, porque eles realmente estão em comunhão, ainda lavam a roupa suja, mas em casa, e uma adesão estrita a essas regras ajudará a evitar que os problemas do pecado se acumulem.